Graça e paz para todos os irmãos inscritos ou não aqui no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. Peço que deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Este vídeo fala sobre o início do fim, e trata do último sinal antes do arrebatamento e início da tribulação. Primeiro devemos entender que o arrebatamento não é a vinda definitiva de Cristo, e sim, o cumprimento de várias profecias, principalmente a de Isaías 57, onde o justo será retirado, será arrebatado antes que venha o mal. Porém, os que ficarem para a tribulação, os filhos da goureira, não se darão conta que o justo foi arrebatado, por se acharem mais justos que a própria justiça, eles continuarão no mundo, mas se enganam em se considerarem justos, e por suas vaidades e paixões receberão de braços abertos o filho da perdição, a pessoa do anticristo, pois compartilham do mesmo espírito de anticristo e de injustiça. O arrebatamento da igreja será bem diferente do ensinado em filmes e novelas. Jesus buscará a igreja como um ladrão, e há um mistério para isso, não pelo fato do roubo, e sim, pela ignorância de um mundo que entrou em apostasia e não confiou nas promessas e palavra de Deus. O justo, fiel e verdadeiro, vem buscar o que é dele, o seu corpo, a igreja de Cristo, a qual vem há quase 2000 anos sendo enxertada em Cristo, o cabeça. Nele nos deixamos fazer justos e santo, porque ele é santo, o qual buscará o seu bem valioso pelo qual morreu na cruz. Isso acontecerá sem ser visto pelos ignorantes e injustos, os quais negam o ladrão e o seu grande roubo, que, na verdade, é Jesus e o arrebatamento da igreja, a qual é sua e ninguém rouba, ninguém toma, pois é o seu corpo. O arrebatamento e Jesus não serão vistos pelos olhos, nem tocado pelas mãos dos desatentos, cegos, vaidosos e apaixonados. Em relação à vinda definitiva de Jesus, no final da tribulação, será visível e palpável, para todo olho ver, até mesmo aqueles que o transpassaram. Principalmente, os quais negaram o concerto com Deus, os quais negaram a Jesus e receberão a marca da besta, a ferida de morte, e serão mantidos em vida até a vinda de Jesus, para verem com seus próprios olhos o erro que cometeram, para ver aquele que trespassaram e negaram o concerto, recebendo e hospedando em seu corpo espíritos imundos e demônios. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, consequentemente somos o reino do Pai, fato pelo qual somos o corpo de Cristo, a igreja do Filho, o qual é o cabeça da igreja. Com isso, quem nega a Jesus, nega o concerto com Deus, nega a verdade e a vida. Quem violar o seu corpo com a marca da besta, peca contra o Espírito Santo e transpassa o corpo de Cristo que veio para todos, mas nem todos o aceitam e negam o concerto, transpassam o concerto. Por isso, não se engane em pensar que foram apenas os soldados romanos que transpassaram a Cristo, e sim, todos os que negam a Jesus. Observe. Jeremias 34, versículo 18, e entregarei os homens que traspassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto, como eles fizeram diante de mim com o bezerro que dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas porções. Os homens negam o concerto de Deus, negam a aliança, negam a Cristo, e se voltam para a idolatria, caminhando na mentira, dando ouvidos a espíritos imundos e demônios tal como Adão e Eva no Éden. O sacrifício perfeito foi feito por Cristo, mas os homens transpassam o concerto, negam a verdade e a vida, e se voltam para idolatria e sacrifícios de tolo descrito em Oséias. Oséias 6, versículos 6 e 7, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Mas eles traspassaram o concerto, como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. As profecias estão se cumprindo, não porque o homem quer que se cumpra, e sim, porque Deus cumpre o que fala e promete. Isso acontece segundo a sua vontade ou permissão, e não porque o homem, ou Satanás queiram, pois, nenhuma criatura no céu ou na terra pode dizer, haja luz. E a luz passar a existir, mas Deus sim. Muitos estão por aí, forçando as profecias, enaltecendo o maligno, e buscando colher antes de plantar, buscando prever sem ser profeta, buscando adivinhar no engano, são homens vaidosos que nada sabem, os quais pensam que as coisas de Deus acontecem antes do tempo determinado. Muitos estão por aí, com seus olhos grandes, olhos carnais,
enxergando o que os espíritos imundos e demônios querem que eles enxerguem, a ponto de declarar que Jesus já veio, e que tudo se concretizou na queda do templo no ano 70. Eles estão completamente enganados, pois a palavra de Deus nos alertou que assim eles fariam. Outros, os falsos profetas, alegam que pobres homens, geralmente líderes mundiais, tal como o líder da França, Emmanuel Macron, seja o anticristo e assim por diante. Apontam o seu dedo acusando o próximo, isso por não conhecer a Deus e a sua justiça, a qual nos garante que, antes que venha o mal, antes que o anticristo encarne, antes que ele se revele em carne, porque hoje o mal opera em espírito de anticristo e no mistério da injustiça, mas, para o filho da perdição se revelar na carne, para ele levantar da morte e do inferno, algo deve ser tirado deste mundo, para cumprir o descrito em 2 Tessalonicenses e profetizado em Isaías 57. Observe. 2 Tessalonicenses 2, versículo 6 ao 8, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Assim, hoje, no mundo, opera o mistério da injustiça caminhando lado a lado com o espírito de anticristo, mas a pessoa do anticristo ainda não está no mundo, porque se estivesse, contradiria a promessa e palavra de Deus. Pois, para ele entrar no mundo, onde hoje já opera o espírito de anticristo, algo deve ser tirado, e esse algo, o qual detém o anticristo, o qual detém o mal de vir ao mundo, é o justo, Jesus, e nele, a sua igreja, o seu corpo também se faz justo, a qual será tirada pelo arrebatamento dos mortos e dos vivos descrito em Isaías 57, e 1 Tessalonicenses 4. Apenas depois do arrebatamento da igreja, dos que dormem em Cristo por primeiro, e depois, os que se manterem justos em Cristo em vida. Só assim virá o mal em pessoa, a qual é a morte e o inferno liderados pelo anticristo debaixo da eficácia de Satanás. Não há ponte não fale o que não entende, para não condenar-se. O anticristo para ser a besta que se levantará do mar, na verdade, do meio do povo. Primeiro, deve ocorrer o arrebatamento, depois, receber a ferida de morte, a sua marca da besta, assim, fazer jus aos 666, porque não se trata do número de um homem, da mesma forma que ele não é mais um homem, não é mais um ser humano, e sim, um hospedeiro, que tem em seu templo, em seu corpo, o espírito do mal, é o mal, é a morte e o inferno encarnado, demônios incorporados, que serão vomitados como uma rã de dentro do anticristo quando Jesus vier. O homem que se levantará dos mortos para fingir, para enganar que vive, para enganar que ressuscitou, porém, na verdade, não ressuscitará, mas sim, levantará com um corpo morto, ferido de morte, na eficácia de Satanás, guiado por 666 espíritos imundos e demônios como que fosse o Messias, mentindo ser o Salvador, mas, na verdade, é a besta, é o anticristo. Ele será oriundo de uma vida e de ideias que agradarão a todos no mundo, agradará a judeus e muçulmanos, agradará a protestantes e católicos, agradará a ambientalistas e extrativistas, agradará a ciência e o esoterismo, entre outros. Com isso, buscará atender às vaidades e paixões de todos os homens, independente de religião, sexo, raça e assim por diante. Por isso a mentira está sendo pregada por aí, gente cega ensinando outros cegos, para ambos continuarem na cegueira e receberem o anticristo de braços abertos. As profecias de Deus se cumprem, cada uma a seu tempo, sem que o homem force a barra para enxergá-las aqui ou ali. Há tempo para tudo. Virá o sinal 2 anos antes do arrebatamento, virá a paz e tranquilidade, virá a apostasia, virá Jesus como ladrão para arrebatar os justos, o seu corpo, a igreja, e assim, iniciará a tribulação. Em meio a tanta desgraça, morte e dor, surgirá o filho da perdição se passando por Salvador, mas, na verdade, é o mal, a morte e o inferno encarnado, e assim por diante, até a vinda de Cristo no final da tribulação, de forma natural e clara aos olhos do Espírito Santo, mas na carne, aos olhos carnais tudo será visto de forma oposta, pois, quando o anticristo chegar, o receberão como Salvador, isso porque, se enganaram com o tempo de plantar e de colher, se enganaram por darem ouvidos a
Espíritos imundos, por darem ouvidos aos falsos profetas e às suas vaidades e paixões. Muitos estão por aí falando que a pessoa do anticristo está no mundo, mas como? Se o justo ainda não foi arrebatado. O engano começa por aí. Foge desse povo antes que seja tarde. Eclesiastes 3, versículos 1 e 2, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, e tempo de morrer, tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo para tudo, principalmente para as coisas de Deus. Com isso, devemos permanecer em Jesus de forma inabalável e inquestionável, pois o braço não pode negar a cabeça, não pode negar o seu corpo, para não se confundirem como muitos que entram em rinha, brigas e contendas sem saber o que falam e pregam, seja uns por não conhecer e não saber pronunciar o nome de Deus, outros, por mulheres pregar a palavra ou não, outros, por Jesus já ter vindo, outros, por Jesus ser Deus ou não. Mas, a verdade é que, muitos deles não conhecem a Deus, pois, se conhecessem obedeceriam à sua palavra. Saberiam identificar o Criador de todas as coisas. Porém, acabam, por suas vaidades e paixões se afastando da verdade da vida, e assim, vão passo a passo entrando em um universo maligno e mentiroso. São muitos que ficarão para a tribulação, e por suas vaidades e paixões se confundirão recebendo o anticristo como Salvador, e quando o verdadeiro Cristo chegar, vão dizer: Senhor, Senhor. Mas será tarde, pois muitos não conhecem a Deus, não conhecem o nosso Salvador. 1 João 2 versículos 28 e 29, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Hoje no mundo opera a injustiça, e com ela, o encosto do espírito do anticristo, o qual faz de muitos, homens e mulheres, seguidores inconscientes, e tantos outros por sã consciência, guiados por espíritos imundos e demônios, que se opõem à verdade e à vida, no papel de diabo, a fim de enganar e levar muitos consigo para a morte, a qual já lhes foi preparada. Além desses, muitos outros serão enganados no tempo que se aproxima. Serão enganados não apenas pelos que negam a Cristo, mas também, por muitos que se dizem seguidores de Cristo, os falsos profetas, falsos pregadores e falsos apóstolos que vendem a palavra e se levantam a fim de torcer, ou distorcer a verdade em benefício próprio, para atender às suas vaidades e paixões. Grande parte da humanidade já ouviu falar da vinda de Jesus e do arrebatamento, uns acreditam e outros não. Porém, em meio aos que acreditam, é ensinada falsas doutrinas. Devemos entender que antes do arrebatamento da igreja e início da tribulação, os homens vão se afastar de Deus, deve haver apostasia, onde muitos apostatarão da fé. E isso não é apenas porque este, ou aquele cantor gospel abandonou o caminho, não é porque o falso pastor se desviou, ou o falso missionário foi para a macumba. Se muitos abandonam o caminho é porque nunca fizeram parte do verdadeiro caminho, e sim, fizeram parte do seu próprio caminho para se beneficiarem usando o nome do Senhor. Isso é profético, como nos foi alertado em 1 João. Observe. 1 João 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Como vimos, esta passagem de 1 João se cumpre diariamente desde o início da igreja, apontando para podermos entender que o espírito de anticristo já está no mundo, operando o mistério da injustiça confirmado por Paulo e apontando para a apostasia e o início da tribulação, os últimos anos do tempo determinado para a igreja se deixar fazer igreja. Porém, para isso acontecer deve vir a apostasia, e ela não é um, ou outro, abandonando o caminho como profetizado e alertado em 1 João 2, versículo 19. A apostasia, a qual é um dos sinais do fim, descrita em 2 Tessalonicenses 2, é uma grande quantidade de pessoas em um único tempo abandonando a Deus, e isso será visível para todos, até mesmo para os que se apostatarão da fé, que entre si testemunharão o seu feito, de abandonar a Deus,
por pensar que ele não existe, que a Bíblia mente tem contradições, por dizerem que os pastores, profetas e missionários só querem saber de dízimos, por pensarem e dizerem que Jesus já veio, que o Apocalipse cumpriu-se no ano 70 com a destruição do templo de pedra em Jerusalém, e assim por diante, com mentiras pregadas por espíritos imundos e demônios no coração de pessoas carnais, vaidosas e apaixonadas em um compromisso consigo mesma, mas não têm nem querem um compromisso com Deus, motivados pelo espírito do anticristo que está no mundo preparando e anunciando a sua chegada, como sendo o verdadeiro Cristo. Irmão, entenda que, para a apostasia chegar, para o homem se afastar de Deus, primeiramente o homem deve se aproximar de Deus, do contrário o homem continua longe e assim não vai se afastar do que nunca se aproximou. Como que o homem vai se afastar de Deus, se nunca se aproximou de Deus? Se o homem não se aproximar de Deus, nunca vai conhecer o seu nome, a sua fama, que é conhecer os seus feitos, entre eles, a criação do mundo, a abertura do Mar Vermelho e principalmente, ter morrido na cruz por todos nós, mas nem todos aceitam a sua fama, o seu nome, por isso, negam os feitos e agir de Deus, negam a sua fama, com isso negam o seu nome. Pergunto: você sabe quem abriu o Mar Vermelho? Você sabe quem destruiu Sodoma e Gomorra? Você sabe quem mandou o maná do céu? Você sabe quem enviou o Filho para ser morto na cruz para nos livrar da morte? Estas poucas perguntas são parte da fama do nosso Deus, as quais todos conhecem e conhecerão por meio da sua palavra, do seu Evangelho eterno, mesmo não conhecendo o seu nome em hebraico, mas conhecemos a essência do seu nome que é a sua fama que nos apresenta o seu poder. Assim, está para chegar a apostasia, que é uma quantidade expressiva de pessoas abandonando a fé, uma multidão de pessoas negando a criação e os feitos de Deus, são milhares de pessoas em um mesmo tempo negando a fama de Deus, negando o seu nome, para vir a apostasia e consequentemente o arrebatamento. Com isso iniciará a tribulação onde será encerrado o tempo determinado para a igreja e no final dela, no final dos 7 anos será a vinda definitiva do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Observe. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Novamente para você entender o que ocorre ao longo do tempo determinado para a igreja, onde homens e mulheres entram no caminho e depois abandonam o caminho, é referente a 1 João 2, isso porque no mundo opera o espírito do anticristo e o ministério da injustiça, onde, um aqui e outro ali vão abandonando o corpo de Cristo, pois, nunca fizeram parte do corpo de Cristo, são enxertos, ou membros transplantados que negam e rejeitam o corpo de Cristo alegando todo tipo de desculpa, mas são eles mesmos que tropeçam por si só, deixando de olhar para Cristo e passam a olhar para as suas vaidades e paixões. Em relação à apostasia, são milhares de pessoas abandonando a fé, deixando de crer na existência de Deus e levando a sua vida como nos tempos de Noé. Porém, para a apostasia chegar deve acontecer algo que faça com que a humanidade busque a Deus, algo que faça com que os homens olhem para Deus e busquem uma aproximação. Com isso virá algo terrível e assustador, como já temos dito há mais de um ano, porém ninguém leva adiante, nem dão ouvidos. Vamos lá. O que vem por aí? Dentro de pouco tempo, aproximadamente 2 anos antes do arrebatamento e início da tribulação, virá sobre a humanidade algo tão terrível e assustador, a ponto de ser pior que o último acontecimento em relação às mortes pelo mundo. Esse acontecimento será como o último de escala mundial, e não apenas localizado, como uma guerra entre Israel e a Palestina. Pois, enquanto for localizado e não apresentar ameaça de escala mundial em questão, os homens não olharão para Deus. Muitos dizem que essa guerra que há em Israel é Gog e Magog, se falam isso, é por não conhecerem a palavra de Deus. Saibam. Gog e Magog está bem longe disso, e ainda há muita coisa para acontecer no mundo, coisas ruins, mas também, a melhor de todas, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas depois da volta de Cristo e no final do seu reinado milenar irá acontecer a guerra de Gog e Magog e depois disso virá a eternidade. Antes disso, o joio será separado do trigo, antes disso haverá o arrebatamento,
a tribulação e a chegada do Anticristo. Entretanto, antes disso tudo, virá a apostasia, a qual virá após a humanidade ter seu olhar direcionado para Deus. O sinal vem aí, e será de escala mundial. O mundo ficará abalado com a fúria que se levantará do norte, já é preparada a chegada do fim, onde os cavalos preparam a terra arando com o medo, dor e morte, mas, acima de tudo, com uma falsa esperança de paz e tranquilidade. A morte e o inferno estão para entrar no mundo durante a tribulação, mas antes dela, o mundo temerá sua própria destruição, a extinção da humanidade. Os homens ficarão com medo, e relacionarão com as Escrituras e as profecias do fim. Sem noção de haver um tempo para tudo, sem noção que há um tempo determinado para a igreja e para o fim, os homens buscarão entender e relacionar com as profecias do Apocalipse segundo as suas vaidades e paixões, cegos pela carne, e esse engano será a ruína de muitos, pois serão enganados por si mesmos. Poucos olharão para a profecia de Zacarias, poucos entenderão do que se trata, porém, se você prestar atenção e guardar este ensinamento, sem dúvidas saberá, sem dúvidas não estará cego em meio a tanta mentira, vaidade e paixão. Para muitos, esse sinal que se aproxima no horizonte, será visto como o início do Apocalipse, para outros, é a palavra de Deus se cumprindo, e para outros tantos, é o medo, e por estes motivos, a humanidade buscará a palavra de Deus, buscará se aproximar de Deus, como já disse, uns buscarão por medo da morte, outros buscarão por curiosidade como que a palavra de Deus fossem previsões do horóscopo, profecias de Nostradamus, ou simples cartomancia e outros prognósticos. Muitos outros buscarão a palavra por temor e amor a Deus, com isso todo o mundo, toda a humanidade terá um momento com a palavra de Deus, o mundo pela primeira vez, desde que foi criado, olharão para o Altíssimo, concluindo assim, para vir o arrebatamento e iniciar a tribulação. O último sinal dado é a apostasia, é o homem se afastando de Deus, porém, antes disso, os homens devem se aproximar de Deus, uns, buscando por amor, outros, buscando por medo da morte, e uma terça parte, por curiosidade, mas todas essas três partes, buscarão a palavra de Deus, buscarão o Evangelho eterno de Cristo. Isso só acontecerá após essa grande calamidade que virá ao mundo. O medo coletivo da destruição e da morte tomará conta dos homens no mundo em breve, aproximadamente 2 anos antes do arrebatamento e início da tribulação, e isso será em breve, como é ensinado para o corpo de Cristo em Josué. Em breve virá esse fato, fatal para muitos, para que os homens tenham a oportunidade de olharem para Deus, entretanto, poucos olharão com humildade, amor e temor para o Senhor, uma terça parte olhará com arrogância, vaidade e apaixonados por si mesmos, outro terço olhará pelo simples fato de temer a morte. E assim, o sinal descrito por Jesus, onde o Evangelho será pregado por todo o mundo, se confirmará e findará os 7 sinais dados ao longo do tempo, para que ninguém diga que não sabia, para que ninguém busque justificar-se por ignorância, pois a palavra de Deus é a testemunha viva dos acontecimentos, da sua veracidade e fidelidade. Deus é o único que pode dizer, haja luz. E a luz existir. Observe. Mateus 24, versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim começam os últimos acontecimentos, onde todos conhecerão a palavra de alguma forma, e isso ocorre com o grande susto, medo e dor que a humanidade vai provar. Isso será em escala mundial e não apenas neste ou aquele país de forma isolada. O medo da extinção e da morte será mundial. Como já vimos, muitos pensarão que chegou o Apocalipse, que chegou o fim, que está tudo acabado, que não há mais jeito, que não há esperança da sobrevivência da humanidade. Porém, será algo rápido, como uma discussão entre vizinhos, será algo passageiro, e da mesma forma que apareceu rapidamente, desaparecerá. E como diz em Zacarias, eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Sim. O susto será grande, mas durará pouco tempo, durará o tempo para a humanidade olhar para Deus, mas não o suficiente para enxergarem a verdade e a vida, não buscarão com perseverança conhecerem, ou reconhecerem a Deus, e assim, não perseverarão na fé e o amor de muitos esfriará, pois,
entrou no coração de muitos dos homens a apostasia, porque o homem deixará de olhar para Deus e prestará atenção na falsa paz e tranquilidade. O mundo em massa, a ponto de um olhar para Deus e outro não, a ponto de um ser levado e outro deixado, será dividido entre amar a Deus, ou amar mais a sua vida, as suas vaidades e paixões. Com isso, se apostatarão, se afastando da fé, e assim, inicia o cumprimento da profecia de 2 Tessalonicenses 2, fazendo da atualidade como nos tempos de Noé, descrito por Jesus em Mateus 24. Observe. Mateus 24, versículo 37 ao 39, e, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Antes da vinda de Cristo, no final da tribulação, 7 anos antes, inicia a última semana de Daniel com o arrebatamento da igreja, para se cumprir a profecia de Isaías 57, onde o justo será arrebatado antes que venha o mal. O mal, neste caso, é a pessoa do anticristo, e a morte e o inferno literalmente no mundo, onde hoje opera a injustiça e o espírito do anticristo, mas mesmo assim, não é um mundo sem salvação. Todos nós temos a oportunidade de escolher em vida, sem ameaça de morte, pela salvação em Cristo, porém, durante a tribulação, haverá perseguição e morte, pois, aquele que quiser preservar a sua vida, negando a Cristo, a perderá para sempre, porém, os que não negarem a Cristo, mesmo debaixo da morte, viverão. O último sinal está para chegar, regado de morte, medo e confusão, isso, 2 anos antes do arrebatamento da igreja e início da tribulação. Será um acontecimento mundial, porém, será breve e passageiro, porque logo virá a falsa paz e tranquilidade. Olhando para essa falsa paz e tranquilidade, muitos entrarão na apostasia, e assim, serão enganados por suas vaidades e paixões, porque eles não querem um compromisso com Deus. Fato pelo qual, se apegam à destruição do templo em 70 depois de Cristo e alegam que tudo se cumpriu naqueles dias. Fato pelo qual, se apegam a adivinhações e falsas profecias. Fato pelo qual, se apegam em um Deus que está mais para um gênio da lâmpada, à disposição, para atender às suas vaidades e paixões. Outros, sem entendimento, vivem questionando se Jesus é Deus ou não. A ponto de muitos exaltarem os anjos como fossem deuses menores. E digo, o anjo caído os agradece por tal elogio. E assim, o evangelho verdadeiro vai deixando de ser pregado, pois, os homens não querem compromisso com Deus, e sim, com suas vaidades e paixões. Entretanto, uma coisa é certa, muitos que se dizem pregadores, já preparam a chegada e a recepção calorosa do anticristo, eles e muitos outros que os seguem nas redes sociais. A apostasia chegará e com ela, virá a falsa paz e segurança. Ela virá e transformará o mundo nos tempos de Noé, onde os homens não se davam conta que estavam cobertos pelas suas maldades e injustiças praticados por si só, mas Deus enxergava, e no meio dos injustos avisou o justo Noé, o qual não sabia o dia nem a hora, porém, sabia que vinha o mal, fazendo jus para nós a promessa de Deus em Amós 3, versículo 7. No momento certo Deus mandou-o construir e entrar na arca, e assim é conosco, a igreja verdadeira, a qual pela promessa não vai ser surpreendida pelo ladrão, porque esperamos no Senhor, esperamos Jesus de forma ciente, pois, a igreja é orientada e avisada como Noé. Observe. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2 ao 4, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que, quando disserem, há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A igreja verdadeira não será pega de surpresa, pois não anda em trevas e sim caminha na luz, na palavra de Deus, guiada pela cabeça, a qual é Jesus. Podemos concluir que o dia do Senhor virá após esse choque que a humanidade receberá, para buscarem a Deus, e depois, com a falsa paz e tranquilidade que virá sobre o mundo,
eles abandonem a fé, vindo assim a apostasia. E quando houver essa falsa paz e tranquilidade, a humanidade estará cega como nos dias de Noé. Assim, a igreja será arrebatada por Cristo, o qual a levará como ladrão que rouba os bens valiosos, dando início à tribulação. Poucos se darão conta disso, pois, não será como nos filmes e novelas, como veremos no próximo vídeo. Conclusão, em ordem dos acontecimentos. Em breve virá uma desgraça mundial que plantará o medo no coração da humanidade. Com isso, a humanidade olhará e se aproximará de Deus, para que o Evangelho eterno seja conhecido por toda a criatura definitivamente. Depois disso, virá a falsa paz e segurança. Assim, os homens voltarão para os seus afazeres e se preocuparão em viver para atender às suas vaidades e paixões. Eles se afastarão de Deus. Com isso, o amor de muitos esfriará e virá a apostasia, pois, os homens apostatarão da fé e entrarão nos tempos de Noé. Quando os dias de Noé chegar, virá o arrebatamento e início da tribulação. Lembre-se. O mundo é o campo missionário. Deus vai arar esse campo em breve, para a sua palavra, o seu nome, a sua fama ser conhecida por todos de forma definitiva. Observe. De forma clara, o campo será arado por essa desgraça que vem por aí. E nesse campo, abatido, nesse campo contrito, campo que está com medo e de cabeça baixa, nesse campo que foi derrubado de joelhos em terra, derrubado do seu orgulho e arrogância, ciente de que não é nada sem Deus. Nesse campo, onde as pedras serão quebradas, pela dor e morte, será semeado a palavra, o Evangelho eterno será plantado no mundo inteiro, pois, o campo foi arado e moído para receber a semente, porém, virão as chuvas e o bom tempo. Virá a paz e a tranquilidade, com isso muitos frutos apodrecerão, porque virá a apostasia, e eles abandonarão a fé, eles deixarão Deus de lado, e quando o dia da primeira colheita vier, a qual é o arrebatamento, um será colhido e outro será deixado no campo, para que diante da morte possa gerar um novo fruto, um filho varão. Virá a dor e a agonia, 2 anos antes da tribulação, isso para preparar o campo, e assim, o Evangelho eterno seja pregado. Não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, pois esta é a verdadeira interpretação para os últimos dias, pois não vem de mim, e sim, do Espírito Santo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.